Vivemos no tempo do fim e esta é a época em que se cumprirão as profecias mais importantes da Bíblia. Hoje, mais do que em qualquer outro momento, precisamos dedicar-nos ao estudo destas profecias. É o abrir de uma janela para que o ser humano possa ver, o que sem este estudo estaria completamente encoberto. Os livros de Daniel e Apocalipse permitem a entrada de Deus na história humana e você perceberá, ao longo do estudo destes livros, o controle de Deus sobre o tempo e as sucessivas etapas da história. Será revelador e confortante entender que não estamos à deriva, que tudo está no controle do Pai Celeste e um dia tudo chegará ao fim. Hoje falaremos acerca da carta enviada à igreja que está em Éfeso. Éfeso significa desejável. É o período que vai entre o ano 31 e o ano 100 depois de Cristo, o período de pureza da igreja. A tensão entre o futuro e o presente se encontra no mesmo núcleo da visão profética e é a chave para entendê-la. O profeta vê as coisas que são e as que han de acontecer depois destas, como você pode conferir em Apocalipse 1:19. O fato que Deus sustente as estrelas nas suas mãos equivale que ele controla seu destino. Daniel, ao falar do Deus do céu, fez as observações aos astrólogos babilônicos. Seu Deus era a deidade que controlava as estrelas e o destino do ser humano. Sete, no livro de Apocalipse, é o símbolo da totalidade. Também é o símbolo da perfeição. Apocalipse faz um uso extensivo do simbolismo numérico do sete. O 7 aparece 55 vezes mencionado no livro de Apocalipse. João vai falar dos 7 candeeiros, das 7 estrelas, dos 7 selos, dos 7 espíritos, dos 7 anjos, das 7 pragas, dos 7 chifres, das 7 montanhas, etc. João forma a estrutura do livro em torno ao número 7. As 7 igrejas do Apocalipse representam a igreja em sua totalidade. As cartas falam a todas as igrejas e a qualquer que quiser se beneficiar com seu conteúdo. A mensagem é para você, a mensagem é para mim. A presença de Jesus se faz mais íntima com cada carta. Por exemplo, Jesus se apresenta à igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, verso 1, como aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A Esmirna, no capítulo 2, verso 8, Deus disse: eu sou aquele que esteve morto e tornou a viver. A Pérgamo, Jesus se apresenta como aquele que o convida ao arrependimento e disse: se não te arrependes, então virei a ti sem demora e contra eles pelejarei. Apocalipse capítulo 2, verso 16. A Tiatira, Jesus disse: tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Apocalipse 2:25. A Sardes: se não vigiares, virei como ladrão. Apocalipse 3:3. A Filadélfia: venho sem demora. E a Laodiceia, Jesus lhe disse: eis que estou à porta e bato. Éfeso era uma cidade que tinha 340.000 habitantes. Possuía grandes minas de prata, tinha grandes riquezas. A religião da cidade era mulheres, vinho e canto. O templo de Diana foi considerada uma das 7 maravilhas. O ritual do templo de Diana consistia em um cerimonial de sacrifícios e prostituição, uma prática comum em muitas religiões do Antigo Oriente, as quais existem entre algumas das obscuras tribos da Ásia Menor. O Evangelho de Jesus foi estabelecido com poder na cidade de Éfeso e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levarem aos enfermos lençóis e aventais do seu uso pessoal, diante do qual as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Esse testemunho encontramos em Atos 19, verso 11 e 12. Éfeso, sem dúvida, simboliza o primeiro amor. Éfeso significa, como dizemos, desejável. A paixão ainda estava viva e a memória vívida. Lembra-te, pois, de onde caíste, disse Jesus para ela.
Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. É a igreja dos apóstolos, é a igreja das primeiras conversões pagãs. Éfeso simboliza a igreja dos primórdios. O problema de Éfeso é que seu fogo tem morto e não tem sido reavivado. Tenho contra ti, disse Jesus, que abandonaste o teu primeiro amor. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. A primeira pureza da igreja não lhe garante a perda da luz. O fato que Deus mesmo tenha estabelecido a igreja não a absolve de suas obras futuras. O risco do erro e do fracasso sempre permanece. A igreja está propensa a tropeçar, porém a igreja do primeiro século mantém certa integridade. Uma atitude que Deus compartilha: odeias as obras dos nicolaítas, diz o capítulo 2, verso 6 do livro de Apocalipse. Os nicolaítas eram famosos por sua depravação. Por meio da graça de Jesus Cristo, o Messias, se libertaram da Torá, ou a lei, e caíram na libertinagem. Desprezavam o corpo e todo o que pertence a esta criação física. No entanto, consideravam o espírito como bom, puro e divino. Sem dúvida, isso vem pela influência do pensamento grego, que divide todas as coisas. Para a mentalidade grega, o corpo vem da matéria, que é ruim, que é mau e que é mortal. E o espírito, ou a alma, como dizem os gregos, é puro, é bom, é imortal. É lógico que esse não é um pensamento dividido pela Sagrada Escritura. Nós não temos alma, nós somos almas viventes. Por isto, os nicolaítas acreditavam que podiam dispor o corpo à vontade e o torturar ou gratificar. No entanto, o espírito seguia sendo bom e puro, porque eles pensavam que o espírito vinha do mundo dos espíritos. A palavra de Deus não concorda com este pensamento, como acabei de mencionar. É contrário àquilo, porque a Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra e soprou neles o fôlego de vida. O homem foi criado do pó, que era bom, e do fôlego de vida Deus colocou na sua narina a respiração e o homem tornou-se uma alma vivente. Nós fomos criados dos elementos criados por Deus, o pó da terra foi criado por Deus, e do fôlego de vida que permite que nós possamos ser almas viventes e possamos refletir a imagem e a semelhança de Deus. O homem então foi criado bom, justo, puro, santo, perfeito, mas o pecado, a entrada do pecado estragou a natureza humana e o pecado nos inutilizou para fazer o bem. Você pode conferir isso no livro de Romanos, capítulo 7, verso 18 a 20. Mas nós necessitamos aceitar e entregar nossa vida a Cristo. Unicamente através dele é que nós podemos ter vida eterna. O homem, segundo a Sagrada Escritura, uma unidade indivisível. Somos uma unidade bio, psico, socio e espiritual. Não podemos separar nossos desejos de nossos pensamentos, nem podemos separar nossos pensamentos de nosso corpo. Cristo é a única esperança de salvação. Uma vida sem Cristo está destinada ao fracasso e à morte eterna. Sem Cristo, meus amados, estamos mortos espiritualmente. Sem Cristo, nossa vida carece de sentido. Por isso que às vezes nós sentimos que há um vazio em nosso coração e tentamos preenchê-lo com outras coisas, sexo, drogas, prazeres, fama, enfim. Mas o único que pode preencher o vazio de nossa alma é Cristo Jesus. Cristo veio com alguns objetivos. O primeiro deles é que Ele veio para nos libertar da culpa do pecado. Ele veio nos libertar do poder do pecado e Ele virá por segunda vez para nos libertar do ambiente de pecado em que nós vivemos. Deus fala da recompensa para os vencedores. Pela graça de Deus, os fiéis e obedientes seguidores de Cristo serão recompensados. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no meio do paraíso de Deus, disse Cristo para nós em Apocalipse capítulo 2, verso 7. Como falamos anteriormente, Éfeso é a igreja pura, a igreja desejável. Ela foi fundada durante o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo e ela compreende o período que vai desde a morte de Cristo até a morte de João, que aconteceu ao redor do ano 100.
Nós necessitamos renovar nosso compromisso de amor com Jesus. Nosso primeiro amor deve reviver. Necessitamos perseverar na palavra e no exemplo de Cristo. Precisamos ser fervorosos estudantes da palavra de Cristo. Pela graça de Cristo, podemos ser mais do que vencedores. Eu te convido para que tu possas permitir a Jesus fazer de ti uma pessoa vitoriosa. Todo posso, diz o apóstolo Paulo, em Cristo que me fortalece. Que a graça e a bênção de Deus sejam contigo, com tua família e com o poder do Santo Espírito, tu possas permitir a Deus preparar teu coração para dividir com Ele a eternidade. Um grande abraço.